Fala pessoal, tudo bem com vocês? O futebol, hein? Bora falar do Timão porque Dorival Júnior deve mesmo ser o novo técnico do Corinthians. Ramon Dias já foi, eu vou te contar tudo sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Dorival Júnior disse sim ao Corinthians e terá um dos maiores salários do futebol na América do Sul. Bom pessoal, o futebol é isso, né? É uma loucura, essa roda gira muito rápida e a gente está falando sobre o Ramon Dias, que já foi demitido, foi desligado nessa quinta-feira, era uma tendência, a gente sabia que isso iria acontecer, talvez só o Ramon não soubesse, né? Eu estava ao vivo no jogo aberto e o João Paulo Capelani estava na frente do CT e ele pega um momento em que o Ramon ele sai de carro junto do Emiliano, baixa o vidro inclusive e diz assim, as informações estão muito erradas de vocês e tal. A gente noticiando, né, que nessa reunião que aconteceria ainda seria selada, né, a sua saída, que ele já tinha inclusive sido comunicado. Pois bem, né? Tentou dar um blefe ali, porque ele tinha comandado o treinamento pela manhã, saiu do CT e não voltou mais. Como técnico do Corinthians, o Ramon Dias encerrou a sua participação. Tem uma divergência aí de 59 ou 60 jogos, né? Acho que teve o último jogo agora, ele não estava o Emiliano, né, no derby contra o Palmeiras, mas encerra a sua participação entrando na história, né? Como o técnico campeão paulista de 2025, depois de 6 anos, e um paulista sobre o maior rival, né? Sobre o Palmeiras, inclusive com uma vitória na casa do Alviverde. Então foi um título muito celebrado e, curiosamente, 21 dias depois ele foi demitido. Para vocês entenderem que assim, o título ele foi importante, ele segurou o Ramon por um tempo mais, mas o problema foi todo o restante, né? Uma vitória apenas nos últimos 6 jogos, eliminação na pré-Libertadores, depois de todo o esforço, né, que ele fez ano passado, ele e o elenco, né, para eles chegarem na Libertadores, cai na pré-Libertadores para um time assim, que é o Barcelona de Guayaquil, ok, né, mas olha o tamanho do investimento do Corinthians. Ele já tinha passado dificuldades contra a Universidade Central da Venezuela, aí chega na Sul-Americana, perde em casa para o Huracan. Então, várias coisas, né? E a entrevista do Memphis, né? A entrevista do Memphis acho que foi uma bomba, né? Foi uma... enfim, foi determinante ali, porque ele representava muito do que o elenco pensava, imaginava. Depois da entrevista do Memphis não tinha nenhum clima para o Ramon e o Emiliano seguirem. Aliás, a relação com o Emiliano, ela também era boa de alguns atletas, nem todos. E o Emiliano era o cara que tomava a frente de tudo, né? O Ramon Dias, ele tinha o cartaz, o nome, a grife, o cara que jogou muita bola, Copas do Mundo, inclusive. Cara goleador, tá na história do futebol argentino, né? Campeão, inclusive, como técnico de uma Libertadores pelo River Plate. Então, o grande nome era Ramon Dias. Ele assinava a súmula, dava entrevistas pela Conmebol, mas o dia a dia, o operacional era de Emiliano Dias. E isso, muitas vezes, envolvia desgastes, né? Ele conseguia amealhar para si alguns atletas, outros nem tanto, né? Então, assim, isso foi minando em algum momento, o vestiário conseguiu ser limpo, limpo entre aspas, né, com algumas peças que eles entendiam que deveriam sair. O último que saiu foi o Fagner, né, que eles entendiam que ele deveria deixar o clube. E a reformulação ela foi feita e depois ela parou, né? E tem algumas carências muito estabelecidas, muito significativas ainda no elenco, né? E ele teve dificuldades de encontrar soluções em alguns momentos em relação a isso. O próprio Memphis falou a respeito. Então o Ramon já foi. Vamos avançar. O ficha 1, o ficha A, o plano A, sempre foi o Dorival Júnior. Só que eu falava para vocês aqui que o Dorival, cara, ele tava meio que numa sinuca de bico, porque a relação que ele construiu com essa diretoria do São Paulo, ela sempre foi muito forte. Mas, cara, o Dorival é um profissional que trabalhou, inclusive, nos outros 3 de São Paulo, trabalhou em vários clubes. O Dorival tem uma rodagem bizarra no futebol brasileiro. Então ele não ia se prender por esse tipo de coisa. Ainda mais porque o São Paulo não parece dar mostras de que vai demitir o Zubeldia. Na verdade, no primeiro momento, ela dá muita mostras que vai demitir, mas ele vai se mantendo. Então, enquanto o São Paulo não tomar essa decisão, o Dorival vai ficando, tá, e aí, o que vai acontecer? E ele já foi sondado pelo Grêmio, pediu muito lá para não fechar, já foi contatado pelo Santos, disse que não trabalharia no Santos. Então, ele estava esperando uma outra situação. E pintou o Corinthians, como tinha pintado na última passagem dele pelo São Paulo, em que ele tinha acertado minutos antes com o São Paulo. Agora, o Corinthians chegou na frente. Bora fechar o vídeo para falar sobre Dorival Júnior, que já disse sim ao Corinthians e deverá ser anunciado
como novo comandante do Timão nas próximas horas. O ex-treinador da seleção, que negociava com o São Paulo há pelo menos 2 semanas, recebeu uma oferta bem maior do Corinthians. Ignorou o acordo ou as tratativas com o São Paulo e ficou muito perto de virar comandante do Timão. Posso te assegurar que para fechar com o Dorival, o Corinthians fez uma proposta gigante, superior a 2 milhões de reais por mês. Se a gente incluir também comissão técnica e impostos, o custo do Dorival Júnior ultrapassará 2 milhões e meio de reais mensais, com uma observação importante. O ex-técnico da seleção tem direito a 1 milhão de reais por mês da CBF, que serão pagos até a Copa do Mundo de 2026. Essa grana equivale a uma indenização pela demissão que foi divulgada e definida no mês passado. Sobre Dorival Júnior e Corinthians, o acerto foi fechado nessa quinta-feira e foi isso que permitiu ao Timão o anúncio da demissão do Ramon Dias. O Corinthians não teria dispensado o treinador argentino antes de ter a confirmação de um novo técnico. Só para completar, importante contar também que o Tite nesse momento nem sequer foi consultado. O Augusto Melo entendia que o Tite é muito ligado aos antigos administradores do Corinthians, o pessoal da Renovação e Transparência, e contratar alguém com essa condição não seria algo positivo. Por falar no Augusto, o presidente alvinegro não apresentou nessa quinta-feira as contas referentes ao seu balanço de 2024. Foi a 4ª data prometida e não cumprida em relação à entrega desse documento, que é super importante. No dia 28 desse mês, o Conselho Deliberativo vota se aprova ou reprova as contas, e se reprovadas, o Augusto é afastado sumariamente da presidência do Timão. E você, gostou de Dorival Júnior no Timão? Já usa espaço para comentário para deixar sua opinião. E aí, fiel, gostou do giro de notícias do Corinthians? Então já deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E se inscreva para ficar sempre por dentro de tudo sobre o nosso Timão. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, porque aqui tem informação todo dia, sempre com as últimas do Corinthians. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aí o que você achou das notícias e qual foi a mais impactante, ou se tem algo que você gostaria de ver por aqui. Valeu demais pelo apoio, fiel. Tamo junto. Vai, Corinthians!